Meus amigos, é com imensa satisfação, eu volto aqui e agradeço a vocês o profundo carinho em relação ao vídeo que fizemos anteriormente. O tema de hoje é bastante interessante. Nós vamos falar do inconsciente a Deus, ou seja, da psicanálise freudiana até a psicanálise ou psicoterapia de base humanística, que é a logoterapia de Viktor Frankl. Sigmund Freud é o pai da psicanálise, um método de investigação do inconsciente com decorrências terapêuticas. A psicanálise não tem nada a ver com a medicina. O inconsciente humano, na verdade, é um campo de experiência de extensão indeterminada. Não sabemos onde o ser humano começa e onde ele termina. Na verdade, apenas 5% da nossa atividade mental é consciente. 95% está nas profundezas do inconsciente. Simbolicamente, podemos representar o inconsciente como se fosse a terra de um jardim. E a consciência vai brotando dessa terra até atingir a maturidade. Infelizmente, muitas pessoas não conseguem atingir essa maturidade emocional. Freud nos fala de dois instintos poderosos. Esses instintos poderosos regem o mundo. É o instinto de vida e o instinto de morte. Do nascimento ao túmulo, a nossa vida é uma luta sem tréguas entre esses dois instintos. Novamente, o instinto de vida e o instinto de morte. Um luta pela vida, o outro luta pela morte. Podemos afirmar, então, uma vez que a vida não tem sentido sem amor, a nossa sobrevivência requer um enorme esforço de vontade para superar o desejo de morrer, justamente por causa da luta entre esses dois instintos, Eros e Thanatos. A finalidade da existência humana nada mais é do que acender uma luz na escuridão da existência. Por quê? O mundo em que penetramos ao nascer é brutal e cruel, ao mesmo tempo é de uma beleza divina. Então, a finalidade de acender essa luz é para iluminar o nosso caminho, para que encontremos o sentido da existência. Em 1930, Sigmund Freud ele escreveu um livro magnífico chamado O Mal-Estar na Civilização. Um livro que tem sido lido muito até hoje. Ele é um pouco negativista, mas ele é de uma profundidade muito grande. Ele nos diz que todos estamos condenados à infelicidade, porque os nossos desejos mais profundos são incompatíveis com as exigências da sociedade. Freud também nos fala como o mal pode nos atingir. O mal pode nos atingir de três fontes: do poder superior da natureza, da fragilidade de nossos corpos e dos nossos relacionamentos com outras pessoas. Poder superior da natureza. Nós estamos sujeitos a terremotos, a tsunamis, a rompimento de barragens, como aconteceu em Brumadinho, nevascas destrutivas, enfim, uma série de elementos destrutivos. Em segundo lugar, da fragilidade, o mal pode nos advir da fragilidade de nossos corpos, seja um pequeno vírus aí fazendo um estrago tão grande, destruindo uma grande parte da humanidade. Terceira fonte de sofrimento pode nos advir de nossos relacionamentos com outras pessoas. Esse é muito triste, minha gente. Por exemplo, a traição, quando somos vítimas da inveja, ou então quando submetidos ao bullying, que é uma coisa muito triste, uma coisa muito estúpida. Então, tudo isso está na orientação de Sigmund Freud. Agora vamos falar das três instâncias da mente: do ego,
do superego e do id. Aí que está o problema de muitas, muitas tragédias que acontecem na nossa vida mental. O superego, em primeiro lugar, o superego é na verdade, é o mais cruel inimigo da felicidade humana, uma espécie de monstro interior criado por nós mesmos com a finalidade de nos tornar menores do que somos. O superego seria o herdeiro do complexo de Édipo. O que significa? Lá na infância, veja como começam os problemas. O menino apaixonado pela mãe, diante da proibição do pai, introjeta, leva para seu inconsciente a figura paterna pelo temor de castração. Este seria o protótipo do superego. O superego aparece em pessoas autoritárias, em pessoas fanáticos religiosos, fanáticos em futebol, e assim por uma série de fatores. O nosso ego tem que ser muito forte, minha gente. O nosso ego tem que ser forte para enfrentar, vamos dizer, os conflitos que ocorrem entre o nosso superego e o nosso id. Então, vejamos, a essência da psicanálise está num conflito entre a consciência e o universo inconsciente. Então, vou repetir. A essência da psicanálise está num conflito entre a consciência e o inconsciente, universo inconsciente. Em segundo lugar, nós podemos afirmar a nossa mente é um território de eternos conflitos entre a busca do prazer e os mecanismos inibitórios. Nossos sentimentos de culpa, que geram muita ansiedade e nascem entre os conflitos entre o nosso superego e o nosso ego. Então, o ego, quando se submete ao id, que é a terceira porção, o indivíduo enlouquece. Quando o ego se submete ao superego, vem aquela série de problemas, depressões, fobias, o transtorno obsessivo-compulsivo. Então, o importante é ter um ego bastante forte, para que suporte essas tensões entre superego e id e que ele possa ter o sentido da sua própria vida. Então, os três elementos constituintes da mente humana, segundo Freud, seria o ego, id e superego. Então, o importante é um profundo equilíbrio entre essas três instâncias. Um ego forte para suportar, vamos dizer, as exigências lá do id. Por que o id? O id é irracional. O id está cheio de desejos homicidas, muito ódio, muita inveja, muita ciúme. Então, ego sempre forte para poder superar esse conflito entre essas duas instâncias psíquicas, o superego e o id. Gostaria agora, vamos partir para a psicoterapia existencial de Viktor Frankl. Este eu conheci de perto, conheci essa escola em Berkeley, na Califórnia. Sujeito fantástico. Ele foi prisioneiro dos alemães em Auschwitz de 1942 a 1945. Ele foi preso justamente com a sua esposa, que estava grávida de um mês. Foram presos o seu irmão, seus pais, e foram embarcados num trem cheio de dejetos de boi aí, e foram parar em Auschwitz. Lá, Viktor Frankl, ele começa a elaborar o sentido para a vida, porque a logoterapia é uma terapia baseada no sentido da vida. Ele perde o pai, a mãe, o irmão e a esposa, sem saber como eles foram parar na câmara de gás. Viktor Frankl é o extraordinário.
porque ele acredita no sentido incondicional da liberdade do ser humano. Ele acredita profundamente numa espiritualidade imaculada dentro do próprio homem. Ele acredita que o ser humano é capaz de suportar os mais intensos sofrimentos, perdas, frustrações, contrariedades, se tiver uma motivação para viver. Se ele tiver um porquê viver, ele vai suportar qualquer como viver. Viktor Frankl nos engrandece, porque foi lá no campo de concentração, frente àquele sofrimento terrível, que ele consegue encontrar o sentido para a vida. Ele foi libertado pelos russos no fim da guerra e novamente foi reconduzido em Viena à cátedra que ele tanto amava, que era a Escola de Neurologia e Psiquiatria na Universidade de Viena. Viktor Frankl nos deixa um legado extraordinário. Eu vou ler aqui porque isso é fantástico, eu não quero que se perca. É o relato, Psicologia Experimental de Viktor Frankl. O relato de Swenes, conforme a doutora Elizabeth Lucas, que foi quem herdou toda a logoterapia de Viktor Frankl. Quando não vês mais nada, alguém te vê, e isto basta. Quando não amas mais ninguém, alguém te ama, e isto basta. Quando não acreditas em mais nada, alguém acredita em ti, e isto basta. Não obstante o medo e a cegueira, pule, salte na confiança primordial. Verdade. Quando não vires mais nenhuma saída, não esqueçais, alguém te vê e isso basta. A logoterapia ajuda as pessoas a escreverem a história de suas vidas. É uma tentativa de encontrar um sentido para as suas vidas. Viktor Frankl, mais uma vez, acreditava na liberdade humana de forma incondicional e acreditava na autotranscendência, ou seja, na capacidade do ser humano se superar cada vez mais em direção a novas e melhores condições de vida. Acreditava no Logos, é o princípio cósmico universal, daí a logoterapia. A logoterapia, então, é uma psicoterapia humanística de base existencial, que nos ajuda profundamente a encontrar o sentido da vida e tocar a nossa vida adiante. Muito obrigado. Até... Amigos, muito obrigado. Espero que vocês gostem, porque Viktor Frankl foi extraordinário, como foi Freud, a sua obra monumental. Somente que Freud era ateu. Era um ateu teórico, não era um ateu prático. Ele era um ateu teórico e um pastor suíço uma vez falou a respeito dele numa conferência em que havia mais de 1.500 médicos. Ele nos fala: jamais vi cristão mais autêntico, se referindo a Freud. Freud recebeu o elogio com a cabeça baixa. Freud tinha uma espiritualidade brutal, porque acreditava na verdade, ele acreditava no amor ao próximo, acreditava na solidariedade. Só que Viktor Frankl supera, porque ele vai descobrir o inconsciente transcendental, a presença ignorada de Deus dentro do ser humano.